Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar do tema Teatro Brasileiro Moderno, das companhias e artistas que deram uma cara para o teatro brasileiro. Como vocês já devem ter ouvido falar, consideramos como marco inicial do modernismo no Brasil a Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu em São Paulo, tendo como seus principais nomes como o Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mara de Andrade, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, entre outros, tá? Esses artistas, representantes principalmente da literatura e das artes visuais, eles buscaram se desvencilhar dos exemplos e regras de identidade europeia e passaram a buscar uma identidade nacional, tanto nas artes quanto na vida. A partir desse período, a arte no Brasil ganha um outro rumo e com o teatro não é diferente. A verdade é que não havia uma forma, uma identidade brasileira de se fazer teatro, e a evolução na dramaturgia ainda estava por vir. Então, na década de 1930, começa a haver uma insatisfação com o que ocorria nos palcos na época. Os textos eram cheios de mesmices e as interpretações já estavam ultrapassadas, pois tinham um teor meio que declamatório, sabe? E isso não convencia mais ninguém. E aí os grupos amadores de teatro passam a se movimentar, experimentar novidades, grupos universitários vão surgir, tá? Como exemplo disso, nós temos o Teatro Universitário de Jerusa Camões e o Teatro do Estudante do Brasil. É importante saber que em São Paulo não havia um único grupo de teatro permanente. Somente algumas companhias do Rio de Janeiro é que realizavam apresentações em São Paulo. Então o que vai acontecer é que os grupos amadores vão começar a se apresentar com maior frequência e essas inquietações desses grupos faz surgir o grupo Os Comediantes, que tinha como objetivo elevar o nível do repertório e da encenação do teatro no Brasil. Mas isso principalmente com os textos estrangeiros, tá? Isso é um detalhe importante, essa valorização da dramaturgia estrangeira nessa época. Aí o que vai acontecer é que em 1939 vai estourar a Segunda Guerra Mundial e Ziembinski, que era um polonês muito famoso e que tinha uma vasta experiência no teatro, ele vai vir para o Brasil. E ele é quem vai influenciar o grupo Os Comediantes a encenarem uma peça nacional. Então, em 1943, eles estreiam o espetáculo Vestido de Noiva, que é uma peça de Nelson Rodrigues. Olha só, pessoal, Nelson Rodrigues é um dramaturgo importantíssimo para a cena teatral brasileira. Para vocês que estão no terceiro ano, vai cair uma obra dele no PAS chamada Perdoe-me por me traíres, tá? Então já fica a dica aí, que é importante saber da história desse dramaturgo e fazer a leitura dessa obra. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então foi a obra Vestido de Noiva que eles estrearam em 1943 e que vai ser um grande estouro, um grande sucesso na época, tá? Até porque é uma peça que vai falar da vida do carioca, como é que a sociedade estava se vendo naquele período, não tinha um caráter burguês como havia antes, tá? Então a nacionalidade passa a ter uma voz nos palcos. E é com esse espetáculo, Vestido de Noiva, que os estudiosos do teatro vão dizer que é o marco inicial da história do teatro moderno no Brasil. Enquanto isso, em São Paulo, um cara chamado Franco Zampari, em 1948, vai fundar o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Esse grupo, pessoal, vai iniciar um processo que vai se preocupar com a estética das apresentações. Zampari vai reformar um edifício e transformar em um teatro com mais de 300 lugares. Tudo isso com a burguesia paulistana. Então as peças tinham esse caráter e as temáticas burguesas, tá? No Brasil, passa a chegar diversos estrangeiros por conta do pós-guerra, e Zampari convida vários diretores, todos italianos, né, para fazer parte do grupo, e com o passar do tempo, o grupo e o elenco passam a ficar famoso, tá?
com vários talentos como Sérgio Cardoso, Nídia Lícia, Paulo Altran, Cacilda Beck, Fernanda Montenegro, tá? Sendo um teatro feito para a burguesia. Era uma plateia muito privativa. Assim, só os burgueses paulistanos que iam assistir, e o grupo ainda valorizava a questão da dramaturgia estrangeira, ok? E contra tudo isso, contra essa proposta do TBC, surge um grupo que vai ter um outro caráter, com uma preocupação estética bem diferente da proposta do TBC, tá? O grupo de teatro de Arena vai ter uma pegada mais política, uma pegada social. Eles vão trabalhar de forma improvisada num prédio vazio, que o palco vai dar uma aproximação maior com a plateia. O Teatro de Arena vai ser um grande opositor do TBC, passando a dedicar-se exclusivamente aos textos nacionais, com engajamento político e social. No grupo teremos nomes como Jean Francisco Guarnieri, Oduval Viana Filho, Chico de Assis e Augusto Boal, tá? Que são nomes fortíssimos para o Teatro Nacional. E o Arena, com esse engajamento, vai organizar um seminário de dramaturgia. E nesse seminário saíram vários textos com a identidade nacional. Aí começa a ter no Brasil um teatro com a cara do brasileiro. Entre eles temos o texto Eles Não Usam Black Tie, de Jean Francisco Guarnieri. E tem tantos outros espetáculos, tantos outros clássicos, né, do teatro brasileiro, tá bom? Como o espetáculo Arena Conta Zumbi, que é de 1965. Importante vocês ficarem atentos, tá? Porque o sistema político brasileiro, ele muda em 1964, com o golpe militar, e aí as companhias teatrais, elas vão sofrer com a censura e com retaliações, tá? Então, alguns grupos vão acabar, ou então eles vão ter que repensar os seus espetáculos, as temáticas, achar uma forma para poder burlar a censura. Isso tudo, pessoal, obviamente, vai mexer com a estética e a forma de se fazer teatro. Então, esse espetáculo, Arena Conta Zumbi, vai buscar responder às novas situações impostas no cenário político e cultural, tá? Esse espetáculo vai inaugurar um novo processo de conduta na interpretação dos espetáculos, que é o sistema Coringa de encenação, que funciona da seguinte forma. Em qualquer texto teatral, os atores poderão trocar de personagem a qualquer momento. Eles vão poder fazer comentários não só da cena, mas trazer o público para uma consciência acerca do que está sendo apresentado, tá? Muito na linha do teatro político de Bertolt Brecht. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, pessoal, surgiu um outro grupo que ficou muito conhecido e é atuante até os dias de hoje, tá certo? O Teatro Oficina, que ele foi e é chefiado por José Celso Martinez Correia, um grande diretor, um grande nome do Teatro Nacional, e eles vão encenar um texto do Oswald de Andrade, O Rei da Vela. E aí José Celso Martinez vai dirigir e lançar as ideias do movimento tropicalista no teatro. O Oficina se utiliza de experimentações musicais, artes visuais, cinema, tudo isso para dar forma e força às suas apresentações. Percebam que, mais uma vez, a estética do teatro passa por mudanças. O grupo Oficina vai trabalhar permanentemente com a investigação sobre a questão da interpretação, vai pesquisar o trabalho do ator, explorar as questões da formação do ator, quanto das realizações dos espetáculos. Vale frisar que o teatro brasileiro passa a dar uma valorização muito maior à questão do cenário, do figurino, sonoplastia, todos os elementos cênicos, tá? Como a própria maquiagem, a iluminação. Eles vão ganhar mais importância porque vai causar um impacto visual. E com isso, o texto, que era tido como um dos principais elementos, ele vai ser repensado e ganhar um outro espaço dentro da hierarquia dos elementos cênicos. Essa discussão tá entre os espetáculos que tinham o texto como carro-chefe de suas montagens e espetáculos com um apelo mais visual, com poucas palavras, só fez enriquecer o próprio evento do teatro, tá? O ruim mesmo foi a mudança política do Brasil, com o golpe militar e a instalação do AI-5, porque grupos teatrais foram perseguidos e censurados, e é nesse contexto que surge o grupo Opinião.
Artistas associados ao Centro Popular de Cultura da UNE, eles foram colocados na ilegalidade, né? Então eles reuniram artistas de vários grupos, como o Augusto Boal, né, que era do Arena, João do Vale, Nara Leão, Zequete, para a criação de um musical com uma proposta política, como ato de resistência ao que estava acontecendo. Daí montaram um espetáculo chamado Liberdade, Liberdade, de Milô Fernandes e Flávio Rangel, tendo no elenco Paulo Altran, Tereza Raquel, Oduval Viana Filho e Nara Leão. Eles tornam-se um grupo ícone contra a repressão militar e valorizando a postura popular, com o intuito de divulgar a arte periférica e inserir uma nova consciência à sociedade através da arte. E para finalizar, temos o Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal, que tem como objetivo levar aos palcos debates e problemáticas sociais, políticas, éticas e estéticas, onde tanto os atuadores e o público têm uma postura ativa dentro da apresentação, na intenção de trazer a liberdade como um movimento de ação, sair do lugar do ser oprimido, onde em algumas situações o espectador pode sugerir uma solução ou até mesmo tomar o lugar do ator para produzir uma solução à problemática, tá? Para isso, são utilizados 3 princípios: a reapropriação dos meios de produção teatral, a quebra da quarta parede e a tomada de consciência do teatro para transformar a própria vida, ok? Para isso, Boal criou diversas técnicas como teatro jornal, teatro do invisível, teatro imagem, teatro fórum, teatro legislativo, tudo isso para dar voz e opinião ao oprimido, ok? É importante compreender o contexto histórico do Brasil para entender a formação e o intuito dos grupos, bem como a estética que se buscava na época, tá certo? Infelizmente, o nosso tempo é curto e não dá para destrinchar aqui sobre cada técnica desenvolvida por cada grupo, tá? Mas fica a dica aí da investigação, descobrir sobre os fundadores e atores de cada grupo, o momento político e social que o país estava vivendo e, sendo possível, ler alguma obra dramatúrgica desses autores, tá? Garanto que vocês não irão se arrepender.